Foi realizado há dias aqui na Câmara dos Deputados o seminário Extensão Tecnológica, os conhecimento a serviço da população, em que se apresentou este mecanismo como mais ágil e flexível para levar saber e conhecimento aos que não têm mais tempo de ir para a escola formal, mas que ao mesmo tempo precisam adquirir novos conhecimentos. O deputado Ariosto Holanda, do Cearense, é o autor de um projeto sobre o tema. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Isso que me chamou a atenção, deputado Ariosto Holanda, que eu achei interessante, eu li alguma coisa sobre essa questão, agora esses dias, para falar com o senhor, inclusive, é essa questão da extensão, né, extensão tecnológica, visando alcançar essas pessoas que muitas vezes estão trabalhando, estão ali na lida diária, e que não tem tempo, obviamente, nem condições de sentar numa sala ou de ficar acompanhando Como é que o senhor o senhor que é uma pessoa que acompanha muito esse tema, essa questão toda, como é que o senhor apresenta isso? Qual é a possibilidade disso, hein? Irmã, eu considero que no país nós temos 3 tipos de analfabetos, né? O analfabeto que a gente chama estrutural, é aquele que não sabe ler e escrever. A média nacional está em torno de 7%, né? Mas o Nordeste tem 17%, que não sabe ler nem escrever. Tem dois analfabetismos que é preocupante para o país. É o analfabeto funcional e o analfabeto tecnológico das pequenas empresas. Traduzindo, o analfabeto funcional é daquela população de 15 a 64 anos, 15 anos como fosse o primeiro emprego, 64 o último emprego, tem 130 milhões de brasileiros. O IPEA e o IBGE coloca que desses 130, 50 milhões são analfabetos funcionais. São pessoas que não entram nesse novo mercado de trabalho que exige conhecimento. Que o avanço tecnológico está aí presente e crescente. Então, são pessoas que às vezes procuram emprego e perguntam: o que é que você sabe fazer? Eu faço qualquer coisa. Esse não sabe fazer nada, né? Então, há que se preocupar com essa população. Outra população é a população das micro e pequenas empresas, porque a micro e pequena empresa, se ela não inovar, ela quebra. E hoje trata a micro e pequena empresa como se fosse uma assistência gerencial, que o Sebrae está fazendo isso muito bem, assistência financeira, que tem os bancos de desenvolvimento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? A assistência de mercado, nós temos alguns projetos de lei que ajudam, o Simples, o Mais Simples e tudo, mas a quarta perna que dá apoio à micro e pequena empresa é a perna que leva à inovação, assistência tecnológica. E essas pequenas empresas não estão com essa assistência. Por quê? Porque elas estão distantes de quem tem o conhecimento. Quem é que tem o conhecimento? As universidades e os institutos de tecnologia. Então, há que aproximar, né? Por isso que esse seminário está procurando levar conhecimento através de quem tem esse conhecimento, os institutos federais, as universidades, o Sebrae, a Embrapa. Essas instituições, elas têm um cabedal de conhecimento que precisa transferir. Então, como fazer isso? Através dos mecanismos da extensão. A extensão, eu tinha um mestre lá em São Paulo, que era o presidente do IPT de São Paulo, doutor Alberto Pereira de Castro. Ele sempre me aconselhava, disse: Ariosto, quem trabalha com ciência e tecnologia tem que pensar no tripé. O tripé que é o P da pesquisa e pós-graduação, o D do desenvolvimento tecnológico e o E da extensão, da engenharia. O E que transfere esse conhecimento gerado, estão nas prateleiras, transfere numa linguagem que o povo entenda. Então, essa é a nossa luta. É criar um grande programa de extensão tecnológica no país para que as micro e pequenas empresas sejam assistidas e para que esses analfabetos funcionais tenham acesso ao mercado de trabalho. Mas, deputado, deixa eu contar com o senhor. Eu quero saber o seguinte: há 2 ou 3 décadas, nem isso talvez, eu participei de um debate sobre essa questão e eu percebia que a universidade, falando da universidade, ela era um pouco impermeável a essas teses. Elas eram um pouco fechadas em si mesmas, ou seja, nós temos que fazer nossa pesquisa, a gente não tem que ficar aí também fazendo essa... Mudou
A Universidade Brasileira mudou no sentido de se abrir para o país, no sentido de colaborar, porque às vezes a gente vê assim, a Universidade tem uma incubadeira de pequenos negócios, né? Tem lá os seus berçários, lá como é que chama isso, onde às vezes o ex-aluno vai lá e monta uma pequena empresa e a universidade continua dando assistência técnica, dando isso. Eu quero dizer o seguinte, hoje em dia melhorou, quer dizer, a Universidade Brasileira ela ainda continua tão fechada em si ou ela já se abriu? Não, ela está se abrindo, Se abrindo. porque no estatuto dela consta aquelas célebres ações clássicas, ensino, pesquisa e extensão. A extensão, nós estamos cheios de exemplos, que eu chamo de amostra. Mas nós precisamos de uma extensão de massa. De massa. Que os excluídos são muitos. Então, e aí eu acho que o presidente Lula teve um papel importante nesse processo. Ele fez duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, ele triplicou os institutos federais. Os institutos federais só estavam nas capitais. Hoje eles estão presentes em 420 municípios, 420. E universidades, ele interiorizou muitas universidades. Hoje, sem medo de errar, eu acho que elas estão presentes em 200 municípios. O que é que eu advogo, irmão? É que se você tem hoje 600 instituições, 400 dos institutos, 200 das universidades, nos municípios, presentes em 600 municípios, se a gente colocar centros vocacionais, tecnológicos em volta, botar 3 por cada um, eu chego a 2.500 municípios. Você faz uma revolução nesse país, levando conhecimento. E nesse centro você tem lá, ao lado, um SEBRAE para assistir às pequenas empresas, e tem lá os laboratórios para atender os pequenos irrigantes. Vou dar um exemplo que é preocupante. Por exemplo, eu concluí aqui para a bancada federal do Nordeste esse trabalho, que eu podia até dar um close aqui, que é o trabalho sobre a seca. Olha, esse aqui eu fiz um resgate histórico desde a época do Império até hoje. O Nordeste foi invadido de muitas obras hídricas. Nós temos açude, temos adutoras, temos poços, temos perímetro de irrigação. Mas eu disse, mas esqueceram do homem. O homem que faz a diferença. Ninguém capacitou o homem. Nós temos 78 perímetros de irrigação, que a maioria só tem 50% instalado, né? Por quê? Porque os homens não estão preparados, os irrigantes não estão preparados. Por exemplo, eu estou trabalhando para que todo perímetro de irrigação tenha um centro tecnológico para fazer análise de solo, de fitossanidade, de trabalhar o irrigante, o filho do irrigante, fazer análise de água, e por aí vai, porque esses perímetros de irrigação podia ser o celeiro de produção de alimentos. O senhor está falando isso, eu fiquei pensando, porque quando se falou bastante desse último período de seca, que foi um dos mais bravos dos últimos 30 anos, né, no Nordeste, a cena que a gente vê, às vezes, assim, na reportagem na televisão é a seguinte: mais um caminhão ali carregando água, levando água, e a mulher lá... Os carro-pipa. Carro-pipa, e a mulher vai lá com a bacia dela. Quer dizer, nós estamos ainda vendo uma cena de 40, 50 anos. E seja, essa não foi pior, não foi pior, que no meu tempo, que eu sou do Ceará, uma seca como aquela era motivo de saque, de invasões, né? Quem segurou essa tensão social foi o Bolsa Família. Se não fosse o Bolsa Família, tinha havido uma explosão de pobre nesse país. Porque o processo ainda... Mas o impacto da seca poderia ser menor se as pessoas, se essa possibilidade de chegar ao conhecimento até a ponta. Com certeza, seria, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Os perímetros de irrigação estariam produzindo, né? Hoje, nesse trabalho, a gente identificou que há um desperdício de água. Nós não temos o gestor dos recursos hídricos, o gestor da água. Então, isso se chama capacitação do homem. Nós temos regiões no mundo que têm, vamos dizer, situações de seca quase iguais à nossa, e não existe esse flagelo da seca. Agora, cada vez que se repete a seca, são os velhos programas assistencialistas. Exatamente. Nós ainda estamos bebendo água salgada, né? Os carro-pipa transitando com bactérias, né? Isso aqui está acontecendo. Então, por que até hoje ninguém desenvolveu uma membrana de osmose reversa para dessalinizar a água dos poços, né? Por quê? Porque pobre não pode comprar membrana de osmose reversa. É um mercado que só
Só atinge o. Essa membrana é aquela mesma membrana para tratamento de hemodiálise, né? Esses pacientes crônicos. Mas Israel não faz, Israel não transforma a água, né? Então eu digo, se a gente não investir no homem, e a melhor maneira de investir no homem é pela educação, nós não vamos sair desse estágio, não. Então, é como eu disse, nós temos hoje, a área de ensino formal, eu acho que está muito bem atacada pelo governo federal. Nós temos aí os planos, né, que estão conseguindo recursos, até deve vir esse do pré-sal, né? Nós temos aí hoje um contingente populacional nas escolas, né? Mas eu estou olhando esse que não tem tempo de ir para a escola, como você abriu o programa dizendo, tem uma população que não tem tempo de ir para a escola. Está na labuta diária, está lá correndo atrás das coisas. Você tem que formar o eletricista, o bombeiro, o mestre de obra, o artífice de construção, o técnico agrícola. Isso se forma-se com o quê? Levando conhecimento para eles. Esse conhecimento podia ser feito. O governo implantou um programa muito importante para o país, que é o Pronatec. Eu falando com o ministro Mercadante, eu digo, olha, ministro, o programa do Pronatec está muito bem concebido, mas o Nordeste está precisando com urgência. Aí ele virou para o secretário e disse, vamos dar um choque de Pronatec no Nordeste. Por quê? Há uma urgência nesse processo. Ou você capacita o homem para o trabalho, ou nós estamos fora. Porque o processo de crescimento ainda é um processo concentrador de renda. Infelizmente é isso. A renda ainda está muito concentrada. Então, nós só vamos desconcentrar a renda com educação e trabalho. E o trabalho você só chega pelo conhecimento, né? Deputado Ariosto Holanda, o tema é interessante. Pena que o nosso tempo acabou. Nós podemos voltar a ele. Está sempre, desde já, convidado a falar de novo sobre essas questões, que eu acho que é uma dessas questões, é um dos pilares do governo do Brasil nas próximas décadas. Aqueles que tiverem interesse em conhecer esse trabalho nosso, da SECA, da bancada federal, né, deixa aqui no ar. Esse também da assistência tecnológica às pequenas empresas, isso foi um trabalho do Conselho de Altos Estudos. Esse aqui, podemos dar sobre a SECA, deputado, se alguém que estiver interessado, ele pode ter acesso como? Pode, eu acho que se ele pudesse mandar um e-mail, vou dar o meu e-mail, né? O e-mail até para a TV Câmara, se for o caso, né? Ou o e-mail lá para o meu gabinete, né? O e-mail também direto meu é aliostolando@terra.com.br, é um e-mail particular. A pessoa recebe, digamos, dá para receber? Já recebe, eu quero só que mande por o endereço físico, porque isso aqui não... A gente tem que mandar pelo correio, né? Porque senão não chega, né? Deputado, muito obrigado pela sua vinda, então. Muito obrigado também. Até mais. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.